Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças a Deus, estamos chegando ao final do nosso encontro, nosso acampamento de amigos. Está sendo bom? Sim ou não? Que beleza, cada dia uma surpresa, né? O dia de ontem, aquelas partilhas e os casais aqui. Márcia não conseguiu vir, mas o ano que vem vai estar aqui, graças a Deus. E caminhando por esse final, nesse nosso tema tão lindo, quer ser os meus braços. Temos um presente de Deus para nós no dia de hoje. Vou basear a minha partilha com vocês no Salmo 45 da Bíblia Ave Maria, 46 da CNBB, o amparo da proteção divina. Graças a Deus, quem está aqui conosco, que eu vou chamar aqui, a nossa cofundadora, Luzia Santiago. Vem cá, Luzia. Chegou da África ontem, missionária aqui, um trabalho maravilhoso na África, desbravando lá, e está conosco aqui. E a Luzia foi quem desbravou, porque no começo, a comunidade era tão pequena, os amigos já faziam parte, né, Luzia? Luiz Paulo, o Teté, lá de São Lourenço, tantos amigos e amigas, a esposa do João Alves, né, que faleceu anteontem. Dona Maria do Carmo. Maria do Carmo, que veio nos falar, oferecer a TV. Muito, a Luzia foi esse contato, ela foi enviada para ter esse contato com os amigos. Canção Nova, né, Luzia? Foi mesmo, José Ferreira. José Ferreira, seus Valdinho, muitos e muitas pessoas foram muito importantes, foram providência para nós nesse tempo, foram grandes amigos mesmo da Canção Nova, que ajudaram muito. Tia Laura, Zé Pretinho, pessoas que ajudaram muito na parte da oração. Cida, em Guaratinguetá. Dona Cida, Dona Santa. Dona Santa. Olha quanta gente a gente vai lembrando, né? Pessoas que foram realmente, a Denise do Luiz Paulo. Zé Galvão. A Nina. Nossa, muita gente, graças a Deus, desses amigos Canção Nova, que foi a sementinha, e nós retornamos agora nessa história, Luzia, com um grupo de amigos espalhados por todo o Brasil e fora do país. Graças a Deus. Quero desejar a paz para vocês, de todo o meu coração. Eu, Luzia, me sinto muito, muito, muito feliz. E por isso eu quis estar aqui com vocês, mesmo uns minutinhos, para dizer o quanto vocês são importantes no coração da Canção Nova. Aliás, no coração de Deus. Porque Jesus diz para nós, eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu vos dei tudo a conhecer. Então, você em primeiro lugar é amigo de Jesus. E porque você é amigo de Jesus, você encontrou na Canção Nova um carisma, um dom que saiu do coração do Padre Jonas com esse apelo. Você não quer ser meus braços, você não quer ser minha boca, meu coração, você não quer ser os meus pés, as minhas mãos, para levar a boa nova do Senhor. E vocês, como diz esse Salmo 45, são os braços de Deus, para que muitas pessoas tenham no ar, no sistema Canção Nova de comunicação, o alimento mais necessário para o ser humano, que é a palavra de Deus. Vocês se juntam, vocês agregam, vocês somam. Eu me lembro quando o Padre Jonas fez os estatutos da Canção Nova para levar para Roma. Havia um artigo, e tem um artigo nos escritos do Padre Jonas, que fala que existe o núcleo, comunidade de vida, existe nessa hierarquia, né, nessa carisma que Deus suscitou na igreja, o núcleo, a vida, como o diácono Nelsinho e eu vivemos, e tantos outros aqui, a Cris, o Natal, o Pedro e outros que estão conosco.
existe, o nosso Senhor quis a comunidade de aliança, aqueles que têm o mesmo carisma, mas vivem nas suas casas, têm os seus trabalhos, têm a sua profissão. Canção Nova lá onde estão, como as diásporas, né, do tempo dos judeus. E o Padre Jonas escreveu ainda assim, talvez até poucos da comunidade conheça, porque foi lá nos tempos idos, quando o Padre Jonas começou a escrever o nosso estatuto oficial. Ele disse: e os amigos Canção Nova. Então, comunidade de vida, segundo elo, e os amigos Canção Nova. Quando ele levou esse escrito para o Vaticano, para Roma, ali foi orientado assim: não, espera aí um instantinho. Primeiro se coloca, uma experiência de comunidade de vida. Comunidade segundo elo, que era aliança, mas lá sugeriram que fosse segundo elo. E os amigos, deixa lá para mais tarde, para ver se existe mesmo esses amigos que o Senhor fala. E onde estão os amigos? Aqui, uma porção apenas, imagina quantos. Eu creio que vai chegar uma hora que nos artigos do nosso Estatuto Canção Nova, se não for por escrito, mas no coração de todos, tenha os amigos Canção Nova, porque esta era a vontade do nosso pai fundador, Padre Jonas. Tanto que em alguns encontros dos amigos, não sei se tem aqui que viveu isso, o Padre Jonas lá no Salão São Paulo, fez questão de fazer com os amigos um compromisso. O dia do compromisso dos amigos. Quem estava lá, será? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, graças a Deus. Pessoas que viveram com o Padre Jonas, ali no auditório São Paulo, esse encontro assim como esse, e que o Padre Jonas disse: eu quero que vocês tenham um compromisso. E ali ele fez oficialmente o compromisso dos amigos da Canção Nova. Então, nós todos somos uma família maravilhosa. E eu estava na África, passei lá 18 dias, em vários países, Benin, Angola, Moçambique e outros pequenininhos. Eu pensei comigo assim: aqui tem que chegar os amigos da Canção Nova. Sabem por quê? Porque eles assistem a Canção Nova pelo celular. Eles amam a Canção Nova e eles pedem a Canção Nova. E nós queremos levar também os amigos Canção Nova para aquelas terras preferidas do Senhor, que é o continente da esperança, a África. Então, muito obrigada a todos. Eu peço nesse momento a nosso Senhor, se você quiser fechar os olhos, por você, para que a força e a graça do Espírito Santo repouse em abundância na sua vida. Que a graça e a força do Espírito Santo, com Maria, mãe de Jesus, ela que foi cheia do Espírito Santo, lhe conceda no seu coração esse ardor apostólico por Cristo Jesus, pelo reino dos céus. Que tudo que você faz pela Canção Nova, essa operação, essa ação contínua, de promover a Canção Nova, aí onde você mora, lá no seu lugar, na sua região, você seja cada vez mais abastecido do poder de Deus. Bendito seja o Senhor que nos reuniu no seu amor. Muito obrigada mesmo. O ano que vem, eu faço 25 anos de diácono e 50 anos que conheci Padre Jonas e Luzia Santiago. 50 anos, meio século.
aqui, ó, abraçado. Tem 100 anos de canção nova aqui, ó. É verdade. Onde você estiver agora. A importância dessa mulher estar aqui hoje, que tudo que o Padre João escreveu, dos estatutos, ela participou de tudo. Ela esteve do lado do Padre João escrevendo, perguntando. Desde o estatuto da Associação Canção Nova, em 74, foi o primeiro estatuto que o nosso bispo, e ela sempre muito unida ao bispo. Dom Antônio Afonso Miranda gostava muito dela. Dom João Hipólito de Moraes dava uma ordem para ela. Toda segunda-feira que você ia? Eu ia lá Toda semana. para ele abençoar e para ele corrigir. Então, onde você está, sentado mesmo, estenda a sua mão em direção a ela. Rezar por ela essa Ave Maria. Quando o Pai Jonas se foi, eu achei que ela e o Eto iam também, porque eles sofreram muito. E o coração ainda está. A gente viu os dois assim mesmo. Mas de repente, eles redescobrem a África. Ela chegou ontem da África, já está aqui conosco. Eles têm, eu falava com a Márcia, meu Deus, eu queria ter 10% da força que esses dois têm. Impressionante. Eles encontram força na missão. E na missão, a África encheu de novo o coração deles de um brilho nos olhos, na vida deles, maravilhoso. E eles estão abrindo um horizonte novo na África, levando os jovens para lá, conversando com os bispos. Na missão, o Senhor restaurou esses dois. Peço aos padres presentes que junto comigo dê a bênção por eles, nós rezamos por ela e pelo Eto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Luzia, você me conheceu, eu tinha 15 anos. E agora eu sou um diácono, sou seu formador. Eu sou formador dela, do Eto, sabia? É do meu grupo de casais. E como diácono, quero te dar a bênção da igreja. Junto com os sacerdotes aqui presentes, vem cá os padres e os diáconos, vão dar a bênção para a Luzia e para o Eto, e para a missão que Deus tem para ela, e para o novo, que de repente Deus suscita essas graças. O Senhor esteja convosco. O Senhor te abençoe, Luzia. Abençoe o Eto, por essa aliança que você traz na mão, pelo sagrado laço do matrimônio, onde o Eto estiver agora, os seus sonhos, os seus projetos, os seus pedidos. O Senhor te abençoe no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você não vai muito com a minha cara, mas eu te amo, Luzia. Obrigada. E eu trouxe a sua camisa da África. Ah, eu pedi. Vai combinar com a meia. Luzia, vai combinar com a meia. Aceita ser, meu jovem, muda o tom. Aceita ser, Ana Lúcia, tinha que ser Ana Lúcia, né? Ô menininha. Aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Salmo 45 na Bíblia Ave Maria, 46 da CNBB, o amparo da proteção divina. Deus é nosso refúgio e nossa força, mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem, com a sua fúria venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó.
Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Quando eu fiquei com esse tema, que é o tema do nosso acampamento, quer ser os meus braços. Por quê? O pastor deixou escrito, entre as coisas que a Luzia falou, que ele disse sobre o grupo de amigos, ele diz textualmente, que os amigos são os braços da canção nova. Aonde estão os braços da canção nova? Levante a mão. Quem é amigo? Imagina essa palavra amigo. Você em casa que é amigo, levante agora o seu braço aí em casa. Está vendo? Olha quanta gente. Dizem que num momento assim de canção nova, de menos da audiência, tem 8 milhões de pessoas assistindo. Um momento assim, sem audiência, básico. Imagine muito mais que 8 milhões de pessoas vendo. E quando eu me lembrei dessa passagem, o Espírito Santo me colocou nessa passagem, eu pensei, repete comigo, os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Quem são os braços? Os amigos da canção nova. E esse rio, quem é esse rio? É esse rio de água viva que nós cantamos ontem, que é a canção nova. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Não foi assim o samba? Mas a canção nova é esse rio. É ou não é o rio? Quem já assistindo a canção nova sentiu seu coração lavado por essa água que passa pela canção nova? Levante a mão. Quem está assistindo a canção nova falou, mas está falando comigo. Como é que isso? Quem? Eu tenho um médico, um dentista lá em Paraopebas, ele contando para nós que um dia, ele saindo do banho, pelado com a toalha, e um padre falou para ele, para aí você, ele, no quarto, é você mesmo que está aí, com a toalha aí, você, e mas falou, ele sentou, pelado, chorando, a mulher dele ouviu, chegou lá, ele estava soluçando a toalha, olha que cena, pelado, sentado na cama, e abrindo a boca, que Deus tinha falado com ele através da canção nova. Quem já chorou com a canção nova? Quem já sorriu com as piadas do Márcio Mendes? Não. Quem já chorou, eu, com a minha seriedade, com a minha palavra firme lá, quem já... Não, é o contrário. Piada do Márcio Mendes. Querido, esse Márcio Mendes é tão inteligente, né, gente? Gente, ele fez a teologia, e grego, pai, ele tirava 15. Antropologia filosófica tirava 12, ele não tirava 10, não, ele tirava mais. Inventaram uma nota para ele, tão inteligente que ele é. Impressionante como é que ele... A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Eu vou de vez em quando. Quando não tem ninguém para ir lá, eles me chamam. Eu vou lá de vez em quando. Mas eu admiro a inteligência. Mas a canção nova é ou não é esse rio de água viva que passa em nossa vida, sim ou não? E é isso que essa graça de Deus que você proporciona quando você ajuda, vendendo um pastel lá, vendendo um cachorro quente, essa contribuição que chega para o Natal, e eu acho muito bonito que eu falo no Natal, prestar conta, vem lá, 2 dentes de ouro, 2 dentes de ouro, um brinco, sei lá, tudo anotadinho, e é tudo cadastrado. Quando você manda a sua contribuição, é tudo recibo, e vai lá para o nosso economato, tudo encaminhado. É bonito isso. Então, gente, os braços de um rio alegram a cidade de Deus. Que cidade de Deus é essa? Padre Jonas, no começo aqui, era uma chácara de Santa Cruz, e tinha um dono, se não é, ele falou que não vendia, não dava, não emprestava, principalmente se fosse para padre. A primeira coisa que adquiriram foi aqui ao lado, tem uma construção onde era a Rádio Canção Nova, construída a Rádio Canção Nova, e Padre Jonas passava aqui, ó, a pé, passava aqui, jogava medalhinha Nossa Senhora das Graças, como ele sempre fez, pedindo a Nossa Senhora que desse um dia esse terreno. No final da vida, esse Noé chama e fala, eu só vendo, só faço negócio se for com o Padre Jonas. E adquirimos esse lugar. E o Padre Jonas tinha um sonho de ser uma cidade
de Maria aqui em cima, ser uma cidade de Deus. Cachoeira Paulista tem 35 mil habitantes, mais ou menos. No PHN, Padre Dimas, tinha 300 mil pessoas aqui. Teve que fechar a cidade. A entrada. Parou tudo. O tanto de jovens aqui. Então você vê, essa cidade de Deus, o sonho do Padre Jonas. Então, os braços de um rio. Que rio é esse? O rio Canção Nova. Sustentam, alegram a cidade de Deus. Que cidade de Deus é essa? A cidade de Canção Nova. Tempos atrás, numa reunião, um sacerdote começou a falar mal da Canção Nova. Eu estava com outros diáconos, e os diáconos estavam me olhando, e eu fui ouvindo, mas não aguentei. E eu tenho um defeito, eu não afino para ninguém, só para a Márcia. A Márcia eu afino, mas eu não afino para ninguém não. E aí, eu contei para esse padre, pedi a palavra, e ele me conhece desde jovem, eu também conheço quando ele era seminarista. Uma vez a gente estava fazendo um programa à tarde, e tinha um psiquiatra, psicopedagogo, um cara psicolega, um cara bambambam, psicólogo, um cara. E o programa estava muito bom. Eu já contei várias vezes isso. E foi quando tinha aquele caso, aquela menina Nardoni, lembra aquela menina que foi jogada do prédio? Que o pai foi preso com a madrasta. Quem lembra desse caso? E naquele programa era ao vivo a participação. E vinha os papeizinhos. E veio um papel de uma mãe dizendo que ela estava entrando numa depressão muito forte. Porque ela tinha uma filhinha na idade daquela moça. E ela ia na cabeleireira, estava a televisão ligada, estava falando sobre isso. Passava na banca de jornal, estava a foto da menina lá. Ela ligava o rádio, estava falando disso. Mudava de estação, estava falando isso. Ligava a TV, mudava todos os jornais falando sobre isso. E toda semana falando. E ela estava entrando e o marido dela falando que era frescura dela, mas ela estava muito angustiada, só chorando. O que ela fazia, que ele desse uma palavra para ela. E antes de responder, esse homem disse assim: sabia que isso é feito de propósito? Aí eu falei: como assim? E ele fez uma pergunta para nós, seguinte: por que as TVs comerciais massificam uma notícia? Cai um avião, eles ficam o mês inteiro falando daquele avião, mostrando. Já notou? Batendo naquela tecla. Está aqui um profissional de saúde, um médico, o doutor Djalma não chegou ainda, está chegando, batendo naquela tecla. E ele falou: isso é feito de propósito. E ele disse que os grandes psicólogos não estão somente nos consultórios. Vem cá, Débora também. Vem cá, doutor também. Vem todo mundo aqui, por favor. Senta aqui. Os grandes psicólogos não estão nos consultórios. Estão nas empresas. E eles fazem com cores. Já percebeu que às vezes você passa no aeroporto, tem um cheiro do café, o cheiro de uma castanha, com essências que ativam, né, a neurociência, ativam parte do cérebro, daquela vontade de você comer aquilo de você. Então, muitas vezes isso é feito de propósito. Ele fez uma pergunta: uma pessoa ansiosa toma mais ou toma menos remédio? Mais ou menos. Uma pessoa ansiosa come mais ou come menos? Então, pasmem. Uma pessoa ansiosa é um consumidor em potencial. Quem já estava naquela angústia, vai para o shopping, compra uma roupa, chega em casa, tem uma igualzinha que você comprou o mês passado. Fala: quem já falou essa frase? Por que eu comprei isso? Levanta a mão. Por que você comprou? Porque aí vem
né? Mexem com a sua emoção, né? Você fica com raiva daquela pessoa, vendo aquela novela que você vê, aquele filho maltratando o pai, você fica com raiva, aí vem plim, plim, aí vem compre isso, aí vem. Então, gente, isso é feito de propósito, para que as pessoas comprem mais, é uma coisa desumana, uma coisa feita de propósito, com marketing, com ciência, estudada, com cores, som, tudo feito para... Não existe mensagem neutra, gente. A gente trabalha em televisão, a gente vai para um programa, a gente quer atingir uma mensagem assim. A gente põe essa cruz aqui, com a frase do Padre Jonas, com essa frase dele, estão batendo nessa tecla. Você vai esquecer essa imagem aqui? Você vai esquecer? Não vai esquecer. Então, eles fazem de propósito. E ele disse no programa isso, é feito de propósito. E eu falei isso para o padre. E falei para ele, padre, ai do Brasil se não fosse a Canção Nova. Que é um oásis em meio... Porque querem fazer uma fábrica de louco, gente. Deixar a gente louco. A gente pirado. Tinha um locutor de São Paulo, fugiu o nome agora, que ele narrava casos de violência. E aí, ele pegou a faca. Gil Gomes, você assistia. Depois tomava remédio para acalmar, né? Tinha uma prima que assistia toda vez. Depois tomava uma maracujina, que ficava agitada. Ele narrava, no Gil Gomes, né? E ele pegou a faca estava já ensanguentada. E ele pegou a faca e foi chegando perto do pescoço daquela mulher. E chegou e minha prima ouvia, e depois ela tomava remédio para acalmar. Então, eles fazem isso, quer deixar a gente louco, ansioso, porque um ansioso é um consumidor, ele vai comprar mais. E eu disse para aquele padre, contei essa história para o padre, resumidamente, naquela reunião, e falei, padre, ai do Brasil se não fosse a Canção Nova. Isso é palavra de muitos bispos, muitos padres. Chegam nesse oásis, 24 horas, na madrugada, né? Você liga lá, agora 4 horas da manhã, o povo está rezando com a Canção Nova, com o Frei Gilson. Então você vê, essa obra de Deus, os braços de um rio, alegram. Vocês, amigos da Canção Nova, são alegria para a Canção Nova. Você vê a Luzia fazer questão de vir aqui, chegando da África, cansada, não é? Com ela com gripe lá, doente lá, ela vir aqui para dar uma palavra de confortadora para nós. Por quê? Temos essa missão. Qual era o sonho do padre? Onde tivesse uma agência do correio, um campinho de futebol, uma capelinha, uma parabólica, que chegasse o sinal da Canção Nova. Porque ele via que muitas pessoas ele viu antes de falar de depressão, que pessoas estariam trancadas nos seus quartos, mas lá ia ter um radinho. Tem alguém aqui que estava trancado no quarto, sem tomar banho, sem escovar dente, e saiu por causa da Canção Nova? Quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam trancadas no seu quarto, e no momento ligaram a TV Canção Nova, e aquela palavra chegou no coração dela, certeira, e tirou daquele processo. Então, os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Qual é o nome do santuário? Santuário do Pai das Misericórdias. Que vocês vão fazer a novena agora, certo? Constantemente, acaba um tempo, volta a fazer a novena novamente. Vamos divulgar essa devoção do Pai das Misericórdias. Então, a Canção Nova surge aí, como esse santuário. Pessoas me falavam, muitas pessoas vinham falar comigo. Quando o Padre Jonas se for para o Pai, quem que vai substituir o Padre Jonas? A Canção Nova vai acabar. Falavam para mim. Eu ria. E eu falei, eu sei quem vai substituir o Padre Jonas. Sei até o nome do padre. Ah, você sabe? Como é que chama? É o Padre Ninguém. Ninguém vai substituir o Padre Jonas. Quem vai substituir o Padre Jonas vai ser a comunidade. E quando ele for para o Pai, vão começar os milagres a acontecer. A Canção Nova vai encher. O Padre Fábio de Melo deixou a Canção Nova. Ele não era da Canção Nova, ele era da Diocese de Taubaté. Deixou a Canção Nova um tempo. Agora, chegou o Padre Zandoná.
Mas vamos lá, um grande padre, 2 metros mais alto que o padre Marcelo Rossi. Bonito, olhos azuis. Culto, fala inglês, castelhano e londrinense. Fala várias línguas, estudioso. Vai lá com seus 2 milhões e pouco de seguidores e tal. Agora o padre Fábio Belo voltou a fazer o programa de direção espiritual novamente. E Deus suscita, como antes tinha o padre Léo, agora o Frei Gilson, todo mês aqui, enchendo essa casa. As irmãzinhas da Kelly Patrícia. Queria ver mais a Kelly Patrícia aqui, gostando. Ela é o padre Jonas do Cassete. Padre Jonas de hábito. Então Deus suscita e enche a Canção Nova. E desde que o padre Jonas se foi, a campanha fechou todo mês. E vários meses com 107, 104. É ou não é? O que eu dizia do padre Léo, eu falo com o padre Jonas não foi sepultado, ele foi semeado. E ele renasce quando nós pegamos esse sonho dele, esse legado que ele deixou para nós, e vamos evangelizar. Vamos ser esses braços. Minoria. O grupo de amigos sempre vai ser esse grupo pequeno. Eu intuo isso. Esse grupo pequeno. Mas você põe 1 quilo de fermento num quilo de trigo? Você põe 1 quilo de sal num quilo de carne? Não. Mas o fermentinho que onde chega gruda, hein? Eu sempre falo que grupo de amigos parece tiririca. Brota assim do cimento. Por quê? Os braços de um rio alegram a cidade de Deus. Esse final de semana, Deus nos conduziu a muitos testemunhos. Muitos testemunhos, como o testemunho da Luciana Ida, que tanto tocou o nosso coração. O testemunho do Natal, né, que foi até antecipado na oração, quando ele falou sobre a mãe, que o Jonas relembrou, fez a música, da história do Natal Gil. Deus enviou a muitos testemunhos. E eu queria chamar aqui o doutor Djalma. Vem cá, doutor Djalma. Eu conheço esse jovem aqui, nós dois tínhamos 14 para 15 anos. Ele falou assim: Djalma, eu vou seguir o padre João. Eu vou ser médico primeiro. Eu falei, tá bom. Então a gente se encontra lá na frente. Ele tinha 14, eu tinha 9. E aí, encontramos. E ele fez o parto do Lucas, do Gabriel e da Miriam. É o padrinho da Miriam. E hoje Deus deu a graça para ele de ser mestre, doutor, né? É o meu ginecologista. Eu vou nele, eu consulto com ele também. E eu fui em todas as consultas que eu ia com a Márcia estava grávida, eu fui em todas as consultas. Ia sempre no último horário. Pastel. E a doutora está ali, não pode saber disso. Levava, naquela época, uma coquinha, coxinha e pastel. A consulta já demorava. Aí ia 2 horas e a Débora ligava, chamando a polícia para pegar nós dois para ir embora. Mas o Djalma é um filho do padre Jonas. Ele não mora dentro da Canção Nova, mas o padre Jonas tem muitos filhos. Filhos que ele também fecundou e hoje estão no mundo. Como os amigos. Ele é um amigo Canção Nova. Não, mas mais que amigo, é um filho. Djalma, qual é a sua história com o padre Jonas? O que você intui disso, dessa missão que Deus te deu? Porque hoje ele é médico, a mulher é psicóloga, as 2 filhas médicas. A casa dele é uma clínica, gente, a clínica de Djalma Santos. Não, aquele santo, como é que chama a clínica lá? São José Moscati. Moscati, história maravilhosa. E aí, Djalma, o que está no seu coração dessa frase, que ele é de Lorena, você conhece bem o Colégio São Joaquim, sabe bem dessa história, quando o padre Jonas encontrou esse crucifixo, que estava no nosso Maranatá lá em Areias, que o padre Jonas tinha aquela palestra que ele falava que o pessoal queria dar dinheiro para comprar um crucifixo novo. Que feio. Não, gente, é esse mesmo. Quer ser minhas mãos, meus braços, meus pés, minha boca. Você ouviu também esse chamado do padre Jonas? O padre nos formou a nós todos, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o padre um pouquinho antes de você.
Eu tinha 9 anos de idade, por isso que eu falei dos 9. Logo que na transição dele saindo do São Joaquim, indo para a diocese, ele... 72, 73. 73. 73. Eu conheci em 75. Então, foi em 73, ele já tinha, Dom Antônio chamou ele para a diocese, e ele ficava ali onde era a casa de Cursilhos. Só um parênteses, o Júlio Brebalc, antes, ele que datilografou o pedido do padre de desligamento dos salesianos. Datilografou, não tinha computador, era máquina. RTSV, né? Ele datilografou, eu fiz o curso. Você datilografou o pedido do padre João de desligamento dos salesianos para ir para a diocese. E quando ele saiu, foi ali para a casa do bispo, Dom Antônio, e o escritório dele era na casa do Cursilho, e o quarto dele era anexo. Não sei se você se lembra, era um quarto anexo ali. E eu tinha 9 anos, meu pai era zelador ali na casa de Cursilhos, ia para a escola de manhã, à tarde eu ficava lá. Ficava a tarde inteira, no pátio, jogava bola, e ficava andando, pequenininho. E ali começou o meu contato com o Padre Jonas. Eu já o conhecia, tinha uma visão, porque quando eu estava no segundo ano do primário, acabou tendo um problema na escola, de ir para outro local, e eu acabei saindo de onde eu estudava, do estado, e estudei 6 meses no São Joaquim, o segundo semestre. E eu me lembro do padre ali, ele sempre com um casaco cinza, nas costas, sem colocar nos braços, aqueles óculos e aquele sorriso. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou muito. E depois o padre foi ali para a diocese. E quando ele estava na diocese, era até uns fatos engraçados, e isso aí ele sabia, com certeza, mas a gente conversou, logo quase no final da vida dele, a gente, ali na casa dele, ali, junto com a Lu, com a gente conversando, que eu pulava a janela. Ele tinha uma janela, eu era muito magrinho, e tinha uma janela na sala dele. E só se abria por dentro, e por fora era só com a chave, só ele tinha a chave. Mas eu pulava a janela, passava pelo meio da janela ali, ia lá, pegava a bala, abria a porta, saía e voltava. Depois eu pulava de novo. E sempre estava cheio o potezinho de bala. Eu ia esvaziando as balas do padre. Mas ele ali, desde dessa época, ele foi me formando. Assim, ele me deu... o padre sempre acreditou na gente. Era uma história assim. E nesse primeiro ano lá, ele trouxe o Natal em família. Foi a primeira vez que teve aquele Natal em família e tal. E o meu pai que vendia na livraria ali do Cursilho. Mas só que não podia misturar, porque era uma coisa que ele estava colocando. Então ele pegou uma carteira, colocou no corredor e colocava os livros lá. Custa tanto, você vende, depois me presta a conta. Eu tinha 9, 10 anos ali, eu vendia os livros ali do Natal em família, e depois eu levava e prestava a conta para o padre. Prestava a conta para o padre. Um menino de 9, 10 anos, ele já confiando essa missão. Então, já foi um precursor de tudo isso. É mostrar que o padre sempre confiou na gente, sempre acreditou. Ele nunca... E no Eto, mostrando no livro ali, está lendo, a Débora, estamos lendo o livro, o Padre, recomendo para todo mundo ler, esse livro é fantástico. E o Eto diz ali que o padre sempre acreditou nas pessoas, inclusive nele. Então, esse fato, o padre acreditar, e com isso ele foi formando, eu fui crescendo, sempre ali próximo dele. Eu nunca, você sabe disso, não é minha vocação, tá na comunidade, mas foi uma graça que eu tive, estar sempre junto da comunidade. E quando eu conheci a Débora, escutei num programa seu na rádio, olha, está tendo uma caravana lá para o Rebanhão, e é Dalva, lá na Rua Dom Bosco, 39, que está fazendo. E eu fui lá, eu queria ir você que foi o cupido. Eu fui num domingo à noite lá na casa dela, ela abriu a porta para mim, eu olhei assim, eu vim comprar a passagem, ela ficou meio assim, sem graça, olhou para mim e falou, é com esse que eu vou casar. E fomos juntos para o Rebanhão, e depois do Rebanhão, 2 meses depois, começamos a namorar, e estamos já casados, 34, vai para 35 anos que nós estamos casados. Dom Bosco tinha um lema, bons cristãos, honestos cidadãos. Então você vê que o João falou uma coisa muito importante. O Padre João sempre acreditou na gente, acreditou nos jovens. Quando todo mundo falava que jovem era fogo de palha, ele acreditava na gente.
E participava de nossa vida, como esse detalhe que o Djalma está contando, não é? O Djalma hoje é um profissional da área dele, né? Eu falo sempre, um dos melhores médicos que nós temos na nossa região aqui. Isso é bondade dele. Ele exagera. Tem nossa confiança do bispo, desde o tempo do Dom João, né? E é uma segurança para nós. Então, perceber isso, essa graça de Deus. O Djalma é uma prefiguração do grupo de amigos. Mas você sabe que essa confiança ele sempre teve, porque às vezes eu ficava até com um pouco de, não de medo, mas da responsabilidade, que várias vezes ele falava para as pessoas, olha, conversa com o Djalma que, nesse sentido, o que ele falar é a direção para o seu caso. Eu ouvi muito isso, o que ele falar, é isso aí. O que ele falar, você sabe disso, né? Que várias vezes ele falou. Então ele sempre confiou. Uma característica do padre foi sempre confiar e sempre estar presente conosco. Todas as dificuldades que o pessoal da comunidade sempre teve, você sempre partilhou com ele. Eu também tive essa graça, Débora, da gente poder partilhar muita coisa com o padre. E ele sempre estava do nosso lado, sempre estava apoiando, sempre estava orientando, principalmente nos orientando. Então, isso era uma característica dele e me impressionou muito depois do falecimento do padre, da Páscoa, dessa ida dele para a eternidade. Eu sempre calculava, humanamente, talvez muita gente, que o padre nos conhecia assim mais profundamente, que a gente teve a oportunidade de estar muito próximo dele durante muitos anos. Mas eu vejo os testemunhos todos, ou seja, ele conhecia profundamente todas as pessoas. Então todo mundo conta uma história com o padre. Como é que capacidade que ele tinha? É uma coisa sobrenatural, de conhecer a todas as pessoas profundamente e viver. Tá junto. Então, essa proximidade não era só com quem teve uma chance de estar um pouco próximo dele, mas essa santidade era de estar sempre feito tudo para todos. Então, ele conseguiu trazer realmente para a vida dele o feito tudo para todos. Então, é uma coisa que deixa a gente muito... É isso mesmo, Djalma. Na Canção Nova, a gente mata a cobra e mostra o médico. Um soro. A Luciana falou dele ontem. Está aqui, esse é o homem, ó, que não tem... Ela não contou a história ontem dele? Está aqui ele. Testemunhos de vida. Eu te falei que eu só sou um instrumento, como todos nós somos um pequeno instrumento nas mãos de Deus. E você me falou depois do Sansão, né? Ontem ele falou isso para mim. E, doutora, falou para mim ontem que ele é só um instrumento. Eu falei para ele, olha, Djalma, com todo respeito, se Deus com Sansão, com uma queixada de burro, venceu um exército inteiro, com um burro inteiro, o que ele não vai fazer? Então, graças a Deus. Vamos aplaudir o doutor Djalma, gente. E sentado mesmo, reze por ele e por sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa paternidade do Padre Jonas com o Djalma e sua família fez dele um instrumento de Deus muito eficaz. Ele é um instrumento, com um bisturi na mão, esse homem, realmente, Deus usa dele para fazer milagres. E como ele, tem muitos nessa área. Como está aqui o diácono, né, Eduardo Jorge, da Bahia, que é médico cardiologista, filho da irmã Dulce também, e do Padre Jonas, que Deus possa enviar muitos médicos como o Djalma, suas filhas, sua esposa, para fazer esse bem que ele faz para Deus. Aceita ser os meus braços? Vai lá, Jonas, vai junto, cantando. Braço querido. Aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços para abraçar com misericórdia. Aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso, aceita ser
os meus braços para abraçar com misericórdia, misericórdia. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. O santuário do Altíssimo. Para João tinha esse desejo de ter uma igreja aqui dentro. Aqui é um território eucarístico, tem várias capelas. Tem uma capela aqui à esquerda, tem uma capela aqui, tem outra capela aqui no meio, tem uma capela para lá. Meu Deus, nem sei dizer quantas capelas temos aqui. Queria ter uma igreja, e Dom Beni incentivou, faça, e deu o nome Santuário do Pai das Misericórdias. Eu achei muito lindo que o padre Fábio Melo falou uma vez, que as pessoas criticam quem vem ao santuário. Nosso santuário não tem ingresso. Como é que chama o nosso santuário? Santuário do Pai das Misericórdias. Todo mundo pode vir. Uma vez que veio aqui um presidente eleito, o Padre João se rezou por ele, todo mundo falou, padre, se fosse o outro partido e viesse, ninguém está proibido de estar no santuário, gente. Então tem que mudar o nome. Não pode estar pelado lá no santuário. Pelado não vão deixar entrar. Mas quem chegar no santuário vai entrar. Seja direita, esquerda, centro, macumbeiro, centro, siga lá. Porque é santuário do Pai das Misericórdias. E o Padre Jonas sempre fez isso. E eu vi muitas vezes ele impor as mãos sobre as pessoas. É quase que automático. Ele via a pessoa já ia impondo as mãos e as graças acontecendo. E quando ele, na inspiração desse santuário, tem aquela passagem que está escrito ali, até o senhor Ricardo achar aquela passagem, que ele ouviria as preces feitas neste lugar, que ele ouviria as orações feitas neste lugar. Fez uma promessa, quando ele criou o santuário Pai das Misericórdias, que o Senhor ouviria, os olhos estariam voltados para os pedidos feitos neste lugar. Por isso que nós vamos divulgar a novena do Pai das Misericórdias. Estarmos unidos na fé. Porque quando eu digo que o sorrindo, quem que vê o sorrindo para a vida? O sorrindo para a vida se tornou, e o amor vencerá às 11 horas, a maior grupo de oração do mundo. Que uma multidão naquele momento está em oração. Quem já ajoelhou em casa na hora da bênção santíssima? Levanta a mão. Quem já parou um minutinho lá, cozinhando, e com a TV ligada, rezando uma oração nova? Levante a mão. Imagina em casa, quantos estão levantando a mão? Nesse contrafluxo desse mundo, dessa mídia, quer deixar a gente louco, deixar a gente ansioso, para a gente consumir mais. Vem a canção nova, com a palavra de Deus, 24 horas evangelizando. Olha a pandemia, não paramos. Meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita nesse lugar, pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Repete então. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Padre Jonas sempre rezou muito com a palavra. Obrigado, Natal. Com a palavra de Deus. Essa palavra ele não escolheu. Na abertura da Bíblia saiu para ele, falando do santuário, deste lugar, do espaço Canção Nova, né? Então, doravante, meus olhos estarão abertos. O Senhor falando, o Pai falando. Meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar,
Qual lugar? Qual lugar? Canção Nova, Santuário do Pai das Misericórdias. Como eu falei ontem para vocês, o santuário que tem o formato de uma mão, né? Não é uma mão, não, uma mão. Muitos acham que o dinheiro não deu para acabar, devia ser redondo, mas ele é assim mesmo. Você vê aquelas 5 colunas, é a mão de Deus. Eu me encanto com esse santuário, é muito lindo, né, gente? 800 metros de mosaico, e esse formato da mão, a mão assim, do Pai. Quando você entrar no santuário, pode entrar, entra com a mão assim, ó. Eu entro com a mão assim já. E o Pai está abençoando. E Deus deu essa palavra aqui, deste lugar, este lugar, canção nova. E o Pai Jonas disse que onde tiver alguém canção nova, aquele lugar é o recorte do céu, e é este lugar, canção nova, que você leva para a sua cidade. Quando o Jonas falava ontem, que ele vai lá para o sertão, né, Jonas? Perto? Brejo. E vai naquelas casinhas simples, naquelas capelinhas, que ninguém vai. E lá vê a canção nova, já chegou antes de você. Você chega lá, a canção nova chegou antes. Já estava lá antes, já estava evangelizando. Esse sinal, essa mão de Deus, né? Gente, um dia eu estava no Sorrindo para a Vida, e de repente, foi uma vida falar, não faça isso, não tire a sua vida. E rezamos, parei, e voltamos a falar normalmente. Aí veio uma moça, ela estava no 9º andar, para pular do prédio, para suicidar. E ela ouviu uma voz, assim, tranquila, o demônio falando com ela, pula, acaba com esse sofrimento, não vai doer nada, vai ser 1 minuto, vai parar esse sofrimento. E na televisão a gente fala, não faça isso. Graças a Deus que ela ouviu a voz de Deus, e não tirou a sua vida. Estávamos no encontro aqui, sobre depressão, que eu comecei com o Dr. Roque Savioli, e ele estava falando como médico e como homem de Deus também, um grande amigo também do Padre Jonas, do Padre Léo, cuidou do Padre Léo. Ele estava falando muito forte de Deus, do tratamento, porque as pessoas às vezes confundem, acho que a pessoa que tem depressão, que ela não tem fé, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Padre Jonas também teve depressão, e é muito bonito para testemunhar isso, que ele precisou de tratamento. Então ele falando sobre isso, que é para se tratar, que é para se cuidar e tal e tal. E veio um testemunho para ele, que ele mandou depois, aquele e-mail. O rapaz foi na casa da mãe dele, chegou lá na segunda-feira, e pediu uma água para a mãe. Quando a mãe voltou, tinham 38 na mesa, carregada. Falou, que isso, meu filho? Lembra que o Jonas falou do chuvisco? Ele falou, mãe, eu ia tirar a minha vida. Comprei esse revólver. E nesse final de semana eu fiquei em casa. E de repente eu estava zapeando a televisão. Sintonizei aquela TV que a senhora, desde pequenininho, a senhora punha lá. E eu lembro que a senhora rezava lá. Eu sintonizei lá. E eu vi o médico falar que... E falou tudo que eu estou sentindo. Ele falou lá naquela TV. E eu preciso de ajuda, mãe. Me ajuda. Ela gritou, o marido, ele veio, e ela tremendo, pegou um pano de prato, não sei porque o pano de prato, para enrolar aquela arma, pegou aquela arma e tirou, e foram cuidar daquele rapaz. Quem que é contribuinte da Canção Nova aqui? A sua contribuição salvou esta vida. A sua ajuda manteve o sinal no ar, a mensagem chegou lá, e esse jovem não tirou a sua vida. Por quê? Ele viu na TV Canção Nova. É muito mais o dinheiro pelo dinheiro, gente. É sustentar uma obra de Deus. Nos tempos difíceis de hoje, você saber que você ajudou a salvar a vida dessa pessoa. Você aceita esse muito obrigado, sim ou não? Então Deus abençoe você. Que mantém, é isso que é o chamado dos amigos. Tentar fazer um novo sócio, tentar que pessoas ajudem a Canção Nova. E tem os amigos dos amigos de Canção Nova, né? Gente que não quer ir na reunião, mas ajuda ou não ajuda? Quando precisa, vai lá, ajuda com gosto. É isso que a Canção Nova faz.
sustentar o sistema Canção Nova de comunicação. Gente, o Padre Jonas tinha essa capacidade. Você pensa bem, esse beijo desse crucifixo não é à toa. Esse crucifixo falou, gritou com ele: Jonas, Jonas. Enquanto o Júlio não conseguiu ver nada ali, como jovem, queria jogar fora o crucifixo. Ele falou, ele ouviu a voz da cruz. Ele ouviu a voz do Senhor falando para ele. E desse crucifixo nasceu toda a obra Canção Nova. Sempre essa história volta em nossa vida. Sempre ela volta na história da Canção Nova. Esse convite para as pessoas que experimentam a libertação. Você vê quantos que passaram pela Canção Nova, hoje não estão mais, mas estão testemunhando e foram libertos dos vícios, das drogas. Você vê o PHN, gente, quanta libertação. Os testemunhos que acontecem da libertação de jovens, das drogas, da bebida. Essa mensagem chegando. O que eu falei para o padre lá, ai do Brasil se não fosse a Canção Nova. E hoje, ai do mundo, que pela internet. Uma vez nós estávamos na Terra Santa. E eu falo assim, que realmente as pessoas falam, nossa, mas gente, a gente tem que ser humilde, não pode ser mocorongo. Tem que ser humilde. Eu gosto do fusquinho, gosto da roça, meu frango, ovo caipira, mandioca. Estava boa a mandioca, Djalma? Mandei uma mandioca para o Djalma esse dia, ela boa, o Lucas levou, né? Eu gosto da simplicidade. Mas às vezes eu estou lá, por exemplo, na Basílica de Santa Maria Maior, naquele altar lá, reconhecimento muito difícil, Padre Dimas. Eu lá, olhava do meu lado, cardeal, outro cardeal, você quer ler? Proclamar o Evangelho, né? Aquelas dalmáticas, o diácono Eduardo, as dalmáticas lá de Roma são, meu Deus do céu, mais linda do bispo, do Papa. Aquela dalmática dourada assim, eu falei, nossa. Aí chegou na hora, depois cantou o canto da comunhão, Charles, reconhecimento muito difícil. Aí eu de longe dei o tom, falei para Eliana, começa a cantar em línguas. Eu falei, o que é? Cantar em línguas. Aqui, começa. Aí dá o ré maior, maestro. Aí começou, vai comigo. Começou aquele murmúrio, a paz comunhão. Dom Alberto. E os bispos de olho fechado. E eu. Olha, Santa Maria Maior, São Paulo fora dos muros, as basílicas cantamos até a boca secar. Lá em Santa Maria Maior, na sacristia, quando chegamos na sacristia, tinha um cardeal. Gente, ele tinha uns 3 metros de altura, cabeça branca, esperando o Padre Jonas. Eu falei, meu Deus, ele vai agora, cantamos em línguas aqui. E eu já falei, eu sempre, na frente para defender o Padre Jonas, eu viro um galo China. Fui eu que comecei, fui eu. E cheguei perto assim, aquele cardeal, lá tem um cardeal, tem um bispo responsável pelas basílicas. E ele estava lá no fundo. Ele viu nós cantarmos em língua. Ele falou para o padre em bom italiano, quem é o santo? O Senhor ou este povo? E o padre, como? Quem é o santo? E eu do lado assim, se ele falar, ia rolar no chão ali. Meu pai não, fui eu. Quem é o santo? O Senhor ou esse povo? O Pai João falou, o povo. Falou, não, os dois. E ele disse para o Padre Jonas assim, obrigado, Padre, tudo italiano, por essa celebração com tanto cuore, com tanto coração,
tantas lágrimas, tanto sorriso. Há muito tempo, essa basílica não tinha uma celebração tão linda como essa. E abraçou o Padre Jonas assim, o Padre Jonas aqui no umbigo dele assim. E o Padre Jonas ficou ali. Vamos aplaudir esse homem. Ele não foi sepultado, ele foi semeado. Amar uma pessoa é amar o que ela criou. Quando você ama o que ela criou, você está amando aquela pessoa. A vida do Padre Jonas era canção nova. Houve um tempo aí que queria que o Padre Jonas se aposentasse. Que ele tal, e chegou no bispo. O bispo que não está mais aqui, aquele Dom João. E essa conversa começou a correr aí e tal. E eu fui lá no bispo. E falei para o bispo, olha aqui, senhor bispo. Sabendo que tem um pessoal falando que o Padre Jonas se aposentar aí. Só que eu vou dizer para o senhor, a canção nova não é uma camisa que tira e põe. Se tirar a canção nova do Padre Jonas, é tirar a vida dele, porque a vida dele é canção nova. E esse bispo, depois de uma reunião, disse, eu falei para o Jonas, se ele não queria aposentar. E ele falou o quê? Que ele falou para Dom João lá em 76, quando Dom João falou para ele do Evangelho no Ciande, faça coisa com os jovens, e falou assim, eu vou rezar e volto a falar com o senhor. Parece uma ousadia, né? 40 e poucos anos depois, que falou para o bispo, eu vou rezar e volto a falar com o senhor. Rezou, e o bispo contando, voltou e falou, Dom João, eu não vou renunciar. Eu não estou, minhas pernas estão mais fortes, mas a minha cabeça e meu coração estão muito fortes ainda. E Dom João falou, o Padre Jonas está com as perninhas fracas, não tem mais a força que ele tinha, mas a cabeça e o coração estão muito bons. Não o subestimem. E deu um murro na mesa assim. Aquele murro resolveu muita coisa. Muita coisa. E agora o Vaticano mudou. Era para abreviar o tempo dos conselhos. E Padre Jonas fez uma carta para Roma de novo, pedindo que ele continuasse. Foi essa carta para Roma. Só que chegou depois que ele faleceu. E o que Roma disse? Pode continuar. Só que chegou na Anunciatura Apostólica essa carta que o Padre Donizete fez e ele não viu essa carta. Lá no céu, quando ele chegou, São Pedro estava esperando. Jonas, aqui está a carta. Ele leu. E ele teve a graça de Deus de trabalhar nos estatutos com o Padre Wagner, primeiro sucessor da Canção Nova, o querido Padre Wagner, que tem o coração do Padre Jonas. Eu beijo a mão do Padre Wagner. É o primeiro sucessor e tem o coração do Padre Jonas, o Padre Donizete e o conselho. Pode continuar. E ele continuou. E hoje está intercedendo por nós no céu. Alguém tem alguma dúvida? Olha a campanha, olha o que está acontecendo, as coisas. O nosso Padre Pio está mudando está ampliando, dobrando a capacidade, vai começar a ter pequenas cirurgias, está dobrando a capacidade. É encerrar. Mostra para aqui, para eles. Olha lá para aqui, mostra para aqui. É encerrar. Está tudo crescendo.
Continue o que eu comecei a falar. Continue o que eu tenho que parar agora. Vocês devem continuar lá onde vocês estão. Esse sonho do Padre Jonas de evangelizar. Não deixe isso morrer. Se vier as provações, se vier as dificuldades, não seja mariquinha. Grupo de amigos não tem mariquinha. Não me toque, não me reles. Vai em frente. Vai em frente. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Levante seu, vamos, ficamos em pé. Aceita ser. Vou cantar no começo essa música. Aí, Ana Lúcia, tinha que ser você. Peço aqui, venham para cá vocês todos. Vem, Djalma. Crucificado, Todos vocês, vem, Pai. desfigurado Vem. por Vem, meus Débora. pecados. Vem pra cá. Eu encontrei Todos. feridas abertas, coração transpassado. De novo. Eu encontrei o crucificado, desfigurado por meus pecados. Eu encontrei feridas abertas, coração transpassado. E ele me perguntou: aceita ser o meu rosto? O meu rosto aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços, para abraçar com misericórdia, aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso, aceita ser os meus braços, para abraçar com misericórdia. Você cantando, aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços, para abraçar com misericórdia. Vocês não podem deixar de vir nesse evento, nesse encontro nosso. Aqui é um abastecimento, é ou não é? Tem que vir aqui, tem que vir aqui. O ano que vem está marcado, quer saber a data? Sim ou não? 5 a 7 de setembro. 5 a 7 de setembro. Um ano vocês trabalharem para estar aqui. Qual é a data? 5 a 7 de setembro. Agradeço a Catarina e os eventos. E esse encontro foi maravilhoso. Foi ou não foi? Quem tem o CN Plus aí? Quem tem o CN Plus? Quem não tem o CN Plus? Pega o seu celular. O Jardim vai ensinar como você abaixar depois, quando sair do ar. Tem que ter o CN Plus. Você pode rever todas essas palestras. Passem para frente. Reveja tudo da sua vida. Vamos fazer o envio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os padres, por favor. E os diáconos. Que o Senhor os envie agora. Para continuar esse sonho do Padre Jonas. De chegar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo. O Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aceita ser. Olha aí. Aceita ser o meu rosto, aceita ser os meus olhos, aceita ser os meus braços, para abraçar com misericórdia, aceita ser os meus pés, aceita ser meu sorriso, aceita ser os meus braços, para abraçar com misericórdia, misericórdia. Viva o Padre Jonas! Deus abençoe!